Habilidade única. Com licença. O que é? Você poderia, por favor, preparar o café da manhã para mim? Alguns meses se passaram desde a conclusão do julgamento de Frei. Você ainda quer ser tratado como um nobre? Você está até me pedindo para preparar o café da manhã quando nunca fez tal pedido antes. Por favor. Após o veredicto do julgamento, Frei, que estava confinado em sua mansão, sentou-se à mesa de jantar e solicitou seu café da manhã com uma expressão abatida da pessoa à sua frente. Suspirar. Quem fazia sanduíches deliciosos e café quente para Frei não era Cania, nem nenhum dos criados que serviram fielmente a família Starlight por décadas. Que irritante! Era uma cavaleira designada pela família imperial para monitorar Frei. Este cavaleiro era alguém que sempre o olhava com desgosto. Bem, não nos veremos tão cedo, então vou preparar algo especial para você. Ela, que nunca deixou de demonstrar desprezo por Frei, suspirou e foi embora. Em breve, a batalha final entre o exército imperial e o exército do Rei Demônio começará. Como um orgulhoso cavaleiro da Ordem Imperial, devo lutar. É assim mesmo? Sim. E por que a heroína, que tem conservado suas forças até agora, participará da batalha? Seremos capazes de derrotar o Rei Demônio. Com uma expressão fria, ela ergueu os cantos da boca e questionou Frei. Isso não é uma má notícia para você? Você não é o cachorro do Rei Demônio? A cavaleira, agora abandonando qualquer forma de respeito, sussurrou um insulto a Frei, que estava sentado à mesa enquanto olhava fixamente para ela. Pensar que você tentou matar o herói, a única esperança deste império e do mundo. E você continua vivendo luxuosamente em sua mansão como um parasita, apenas se alimentando. Você sabe quantas vezes eu quis te matar? Olhando para o rosto inexpressivo de Frei, a cavaleira continuou falando. Não apenas eu, mas todas as pessoas do Império devem querer matar você. Muitos tentaram invadir a mansão, então você deve saber disso. Completando seu discurso, a cavaleira se afastou com uma expressão de desgosto. Esqueça. Não adianta conversar com alguém como você. Vou preparar seu último café da manhã, então não se preocupe. Obrigado. Quando a cavaleira estava prestes a sair da sala, ela parou depois de ouvir a voz fraca de Frei. E pensar que você está me agradecendo. Examinando o pedido escrito no papel por Frei, ela respondeu com voz fria. Quando estou preparando sua última refeição. Bang. Com isso, ela bateu a porta. Olhando silenciosamente para a porta fechada, Frei pegou lentamente o jornal que estava sobre a mesa. Jornal Nascer do Sol. O glorioso sol está se pondo em nosso império? Recentemente, a grande batalha entre o exército do Rei Demônio e o exército real resultou em mais uma derrota para o exército real. O exército real, que nunca venceu uma única grande batalha, excluindo escaramuças menores, provou mais uma vez a sua incompetência. Ufa! Frei soltou um leve suspiro ao ler a reportagem no jornal. Enquanto isso, por algum motivo, o herói está escondido desde que a invasão do exército do Rei Demônio começou há alguns meses, e devido a isso, algumas pessoas estão expressando que as qualificações do herói deveriam ser reconsideradas. É hora da batalha final. Em resposta, tanto a família real como a igreja explicaram que era necessário fazer preparativos minuciosos. Na verdade, espalhou-se a notícia de que a heroína, que vinha conservando suas forças até agora, participará da próxima batalha final. Ela está se escondendo como um rato, mas parece que finalmente decidiu lutar? Logo após o término do julgamento de Frei, Ruby deu várias desculpas e começou uma vida reclusa. Aproveitando o fato de que Frei não poderia remover seus armamentos até que os despertasse, ela foi direto para sua mansão. Como resultado, a única coisa que Frei poderia fazer enquanto era monitorado por várias pessoas, e restringido devido à penalidade do sistema, era aguardar a batalha final. Suspirar. Consequentemente, Frei foi forçado a viver uma vida ociosa, algo que ele nunca havia experimentado até agora. Ele continuou a ler o jornal para aliviar o tédio. Eles até publicaram isso. Ao descobrir que a seção do jornal estava cheia de pedidos de assassinato para ele, ele murmurou enquanto segurava a testa.
Eles não deveriam censurar isso? Enquanto culpava o editor do jornal, ele soltou uma risada vazia enquanto murmurava para si mesmo. Não, isso não pode ser. Deve ser uma mensagem para mim. Frei, que já estava rindo vaziamente há algum tempo, enrijeceu de repente. Baque! Aqui você vai. A cavaleira, que já havia preparado o café da manhã, jogou com raiva o prato de comida sobre a mesa. Tenho algo para fazer agora, então tchau. Enquanto Frei olhava fixamente para o prato que ainda vibrava, a cavaleira saiu rapidamente da sala de jantar, como se apenas observá-lo comer fosse lhe incomodar o estômago. Assim, Frei ficou novamente sozinho na sala de jantar. Svi. Ele silenciosamente pegou a comida no prato. Sanduíche e café. Ele então pegou a comida, murmurando com uma voz monótona. Até o pão de centeio com manteiga. Era o prato que o seu mordomo preparava com frequência, e também o prato que ele mais gostava na infância. Frei olhou para os pratos antes de dar uma mordida no sanduíche com cautela. Porém, o sabor que ele esperava não estava presente. O que normalmente compunha esta refeição era repolho crocante e bacon salgado. Ovos quentes e um molho refrescante, acompanhados de tomates frescos. Em vez dos ingredientes perfeitos que Frei adorava. Eca! O sanduíche foi feito com repolho podre e bacon encharcado. Dentro havia ovos frios e quebradiços e um molho fino como papel, com tomates murchos. Foi nojento. É amargo. O brilho de esperança em seus olhos desapareceu. Frei tomou um gole de café e suspirou enquanto o amargor substituía a doçura que ele amava, forçando-o a parar de comer. Crocante. Com uma expressão ligeiramente deprimida, Frei enfiou na boca o pão de centeio com muita manteiga. Ai! Segurando os dentes que estavam doloridos por mastigar o pão de centeio, que era mais duro que um tijolo, ele abaixou a cabeça silenciosamente. Eu queria desfrutar um pouco de felicidade antes do fim. Inclinando a cabeça, ele empurrou a comida à sua frente e murmurou para si mesmo com uma voz fraca. Era pedir demais. O que você está fazendo? Alguém se aproximou de Frei quando ele estava prestes a se levantar. Ária. Ah! Frei se virou para olhar para a Ária, que o havia chamado. Ela havia perdido um pouco de sua infantilidade e começou a se parecer mais com ele a cada dia que passava. Seu verme. Ária respondeu com desprezo. Por que você está rastejando para a sala de jantar de novo? Eu disse para você ficar no seu quarto, seu verme. Desculpe. Cale a boca e volte para o seu quarto. É nauseante só de olhar para você. Com uma expressão de nojo, Ária olhou feio para Frei. Estranhamente, ele começou a olhar para ela. Sério. Ela cuspiu uma maldição misturada com desgosto e saiu da sala de jantar. Estrondo. Estrondo. Eca. Frei, que estava olhando fixamente para ela, de repente arregalou os olhos quando a mansão começou a tremer. Missão principal, a batalha final começou. Dentro de 24 horas, derrote o Rei Demônio. Afinal, a mensagem que ele tanto desejou durante os últimos meses finalmente apareceu. O fim está próximo. Frei deu um pulo da cadeira no momento em que viu a mensagem. Finalmente é hora de acabar com tudo. Frei começou a correr freneticamente para um local desconhecido. Finalmente. Com um leve sorriso pela primeira vez depois de meses de depressão, ele correu enquanto repetia essas palavras como um mantra. No entanto, sua voz trêmula contrastava muito com sua expressão alegre. Não vou precisar. O lugar onde ele chegou depois de correr apaixonadamente era a entrada que levava ao porão da mansão Starlight. Este círculo mágico não dura mais. Frei olhou para a poderosa barreira que todos os sucessores da família Starlight continuaram a reforçar para evitar intrusos. Colidir. Ele puxou a espada da bainha pendurada na cintura, batendo-a contra a barreira. Oh! Depois de afastar a grande nuvem de poeira que havia surgido com alguns golpes de mão, Frei respirou fundo e entrou no porão. Uf!
A partir desse momento, ele concentrou todas as suas forças e começou a emitir mana estelar de seu corpo. Fiz. O porão era publicamente conhecido por estar cheio de escravos em todo o império. Não apenas os servos acreditaram que isso era verdade, mas até mesmo sua irmã de sangue, Arya, olhou para ele com uma expressão de desgosto quando esta notícia foi trazida à luz. Na verdade, o porão estava cheio apenas de barris de vinho e queijo velho. Agora, uma barreira prateada translúcida também estava presente. Ó você que busca despertar a arma adormecida. Frey, que observava com indiferença, inclinou a cabeça ao ouvir a voz que podia ser ouvida. Para que você pretende usar esta arma? Enquanto a voz o questionava, Frey respondeu sem hesitar um momento. Descansar. E então, o silêncio caiu por um momento no porão. Você falou a verdade. Você pode pegar o armamento do herói. Depois de muito tempo e a voz terminar de falar, armamentos começaram a emergir do círculo mágico gravado no centro do porão. Uma espada estelar brilhante, armadura, capacete e protetores de pulso. Depois de descobrir esses vários itens arrumados no centro do porão, Frey agiu rapidamente. E a virou. Ele estoicamente começou a colocá-los. Svi. Frey continuou a equipar o armamento do herói que se ajustava confortavelmente ao seu corpo assim que faziam contato com ele. Vamos. Enquanto murmurava, Frey saiu do porão. Senhor Frey. Você esteve bem todo esse tempo? No entanto, no momento em que ele saiu do porão, alguém apareceu em seu campo de visão. Dmir Khan. Sim, ao seu serviço. Seu servo leal, Dmir Khan. Aquele que se autodenominava servo de Frey era o segundo em comando do exército do Rei Demônio, Dmir Khan. Como você deve ter notado, estamos prestes a lançar um ataque em grande escala. Não, talvez já tenha começado. É assim mesmo? Sim, e durante o momento histórico em que conquistamos o Palácio Imperial. Você não deveria, Lord Frey, liderar nosso exército? Se você apenas me seguir. Frey manteve uma expressão sem alma, apesar da presença de Dmir Khan. O que você tem aí? Olhando para a área inerte e o cavaleiro que Dmir Khan segurava, Frey o questionou. Ah, esses caras. Dmir Khan respondeu casualmente, como se não fosse nada para ele. Eles me atacaram quando cheguei à mansão, então eu os subjuguei. Frey. Seu desgraçado. No final. Você realmente estava com o exército do Rei Demônio. Eu deveria ter matado você. Olhando friamente para a Arya, que reagiu ferozmente às suas palavras, e para o cavaleiro resmungando de raiva, Dmir Khan falou. Vou poupar a vida de Lady Arya, pois ela é irmã de Lord Frey. No entanto, parece não haver necessidade de manter este cavaleiro patético vivo. Enquanto falava com uma voz fria, ele estendeu a mão para o cavaleiro. Que a glória da família imperial seja eterna. A cavaleira, sentindo sua morte iminente, fechou os olhos com força e murmurou para si mesma. A propósito, onde você conseguiu essa armadura? A pergunta de Dmir Khan, enquanto procurava a cavaleira, foi repentinamente interrompida. Mesmo depois de um período considerável de tempo, a sentença não foi concluída. Estrondo. Uma expressão confusa se formou no rosto do cavaleiro quando ela abriu ligeiramente os olhos e viu a cabeça de Dmir Khan no chão. Naquela visão, seu rosto ficou sem cor. Irmão? Alto. Foi então que a cavaleira descobriu Frey, que emitia uma aura feroz à sua frente. Não era o apático Frey que ela desprezava e odiava. O cavaleiro olhou para Frey, que exalava uma aura tão sinistra que não seria exagero chamá-lo de demônio que saiu do inferno. Por favor, me poupe. Sem perceber, ela implorou por sua vida. Shin. Eka. Olhando para ela, Frey desembainhou a espada. Por favor, eu imploro. Frey apontou sua espada para o cavaleiro em pânico, que agora implorava a ele, com as mãos entrelaçadas. Oi. Ele levantou a espada com força e depois abaixou sobre o cavaleiro. Baque. Irmão?
Em vez do fio afiado, Frei a atingiu com o lado cego da lâmina. Área. Frei olhou sem emoção para o cavaleiro inconsciente. Bem, irmão? Você nos salvou? Mas por quê? Fique aqui e descanse um pouco. Ele disse isso para a Área, que olhou fixamente para ele e começou a fazer perguntas apressadamente. Espere. O que está acontecendo? Uau! Ah! Depois de nocautear sua irmã, Área, alguém que ele deveria proteger, Frei falou consigo mesmo de forma irregular. Calma, preciso me acalmar. Ele segurou a mão trêmula enquanto olhava para as duas mulheres. Você suportou bem. Está tudo bem, Frei. Você só precisa fazer isso com as outras heroínas durante a batalha final. Ele murmurou dolorosamente para si mesmo. Não posso me dar ao luxo de tentar novamente por causa de um erro trivial quando cheguei até aqui. Tendo-se acalmado, Frei deixou a mansão Starlight com uma expressão estoica e começou a se dirigir para a batalha final, preparado para resolver seu relacionamento malfadado com o Rei Demônio. Por alguma razão, a luz do sol naquele dia estava estranhamente fraca. Asterisco asterisco asterisco. Enquanto isso, durante o mesmo tempo. O que está acontecendo? Tentar novamente? Enquanto observava Frei caminhando em direção à batalha final ao lado das outras heroínas principais e da translúcida Frei, Irina questionou Ferloche. Por que Frei diria essa palavra? Irina fez essa pergunta a Ferloche, que tinha uma expressão fria no rosto. Tentar novamente? O que é aquilo? Tentar novamente? É a primeira vez que ouço essa palavra. Frei e as outras heroínas principais ficaram intrigadas ao ouvir essa palavra. É claro que Frei diria isso. Ferloche, que até então guiava todos, olhou para eles e continuou. Afinal, a habilidade de repetir o que possuo é. Olhando para o translúcido Frei, que estava com a cabeça inclinada em confusão, ela continuou falando. Algo que costumava ser a habilidade única de Frei. Esquema final. Ei! Enquanto baixava a cabeça, Frei emitiu um breve suspiro antes de olhar para cima. O exército demoníaco, com números tão vastos que era impossível contar, fixou seus olhares nele. Todos, concentrem-se. Frei, que estava examinando lentamente o enorme exército demoníaco, começou a falar com um tom muito frio. A história que estou prestes a contar é tão significativa que não será excessiva, mesmo que eu a repita várias vezes. Então, grave isso profundamente em suas mentes. Se alguém se atrever a agir fora da linha, deve estar preparado para enfrentar minha ira. Frei, que parecia tão delicado e cansado que um simples toque poderia fazê-lo desmoronar, pronunciou essas palavras. Você entende? Sim. O exército demoníaco se espalhou como formigas pela extensão do céu e da terra, enquanto respondia mecanicamente a Frei. De agora em diante, atacaremos o Palácio Imperial. Dirigindo-se ao exército demoníaco, Frei continuou. Vestido com a armadura que o herói usou para proteger o Império há 1000 anos, derrubarei o mesmo Império. Vestido com o armamento do herói, Frei declarou serenamente. O círculo mágico que será usado para matar a princesa e governar o mundo será ativado no céu acima do Império. Enquanto Frei falava, apontando para o céu do Palácio Imperial, todos os exércitos de demônios ergueram suas armas para o céu. Como se fossem golems, eles se moviam em uníssono sem desperdiçar nenhum movimento. O exército demoníaco fixou seus olhares em Frei mais uma vez, transformando-se em máquinas de guerra inteiramente dedicadas a executar seus comandos. Os que vão para a batalha final incluem eu, os executivos de combate e o estrategista Lemerno. De uma plataforma elevada, Frei, que estava inspecionando o exército demoníaco, apontou para os executivos de combate atrás dele enquanto dava suas ordens. Meus leais subordinados. Hoje, você testemunhará o pôr do sol final e a ascensão do sol negro. Uau! Frei recebeu aplausos estrondosos ao descer da plataforma com as mãos nos bolsos e começou a conduzir seus subordinados em direção a uma tenda. Jovem mestre Frei. Frei,
que queria verificar seu plano com seus executivos uma última vez antes de avançar para o Palácio Imperial, franziu a testa ao ver a expressão grave de Lemerno. O que é? Eu tenho algo a dizer. Lemerno, que estava olhando para Frei, falou com simplicidade. Render. Sua expressão era fria enquanto ela falava. Render. O que você quer dizer? Por que você matou Dmirka em sua mansão hoje? Enquanto Frei a questionava com uma expressão composta, Lemerno perguntou de volta com uma voz fria. Ele tentou se rebelar. Então, eu o executei. Não minta. Eu vi toda a situação. Você viu isso? Você nem detectou a ferramenta mágica de vigilância que lancei na mansão. Você pode ser o ser mais poderoso do mundo, mas falta sua inteligência. Lemerno olhou para os perplexos executivos de combate que estavam atrás dele e disse. Neste momento, bloqueei qualquer ruído desta conversa com minha magia. É assim mesmo? Sim, e eu também lancei magia de obediência absoluta em mim mesmo. Então, do que se trata? Em resposta à pergunta de Frei, os lábios de Lemerno se curvaram em um sorriso. É simples. É para que eu possa executar meus planos para controlar você. Dizendo isso, Lemerno colocou um pedaço de papel bastante familiar sobre a mesa. É o documento desgastado que você sempre carrega consigo. Você pensou no texto como algo que só você poderia ler, mas não foi muito descuidado? Como você colocou as mãos nisso? Tenho certeza de que estava mantendo tudo seguro. Você achou que eu, o estrategista do exército demoníaco, não poderia roubar secretamente um pedaço de papel desprotegido sem magia antiduplicação de você, que é apenas forte, mas ignorante? Franzindo a testa, Lemerno continuou a falar com os braços cruzados. Depois de copiar e analisar os personagens, descobri que os personagens correspondiam aos das relíquias do continente ocidental que o herói deixou há 1000 anos. Então, eu os comparei e examinei. Por anos. Passei noites sem dormir e dias intermináveis. Lemerno, que fez uma expressão um pouco cansada, apontou para as olheiras sob seus olhos. Então, depois de anos de análise difícil, finalmente descobri. O que você descobriu? Que você é um falso mal, sujeito a uma penalidade se descoberto, e o mais importante. Ela sorriu e deu o golpe final. Que você pode estar fingindo ser o rei demônio. Frei não pôde deixar de rir ao olhar para Lemerno, que havia colocado considerável ênfase na frase "ou pode ser". Pelo jeito que você está falando, parece que você realmente tem magia de obediência absoluta lançada em você, hein? Sim, como eu disse antes, eu lancei a magia da obediência absoluta em mim mesmo para garantir que não acredito em nada sobre você sem total certeza. E, claro, para evitar a sua detecção. Isso é possível? Isso é. O próprio Rei Demônio verificou o encantamento. O Rei Demônio? Quando Frei inclinou a cabeça, a expressão de Lemerno ficou orgulhosa. Se o herói estava fingindo ser um Rei Demônio, quem você acha que o Rei Demônio estava fingindo ser? Ah! Com base nessa especulação, abordei discretamente o herói depois de me ordenar a não acreditar em nada sobre o herói com certeza. Finalmente, pude encontrar meu verdadeiro mestre, aquele a quem deveria servir. Então, você está dizendo que foi um espião do Rei Demônio todo esse tempo? Como Frei perguntou isso? Isso mesmo, então apenas se renda. Lemerno, que estava com uma expressão fria, ordenou a rendição de Frei mais uma vez. Render. Sim, renda-se. Caso contrário, revelarei sua verdadeira identidade aos executivos de combate atrás de você. Ela puxou um pergaminho de sua posse e continuou. Já preparei um pergaminho de vídeo contendo evidências de que você é realmente o herói. Rolagem de vídeo? O que é aquilo? Sem rasgá-lo ou tocá-lo, o vídeo será transmitido diretamente ao cérebro da pessoa que o escolher em menos de 1 segundo. 1. Enquanto Frei gemia ao ouvir isso, Lemerno falou com ele com uma expressão fria. O supostamente verdadeiro Rei Demônio fez uma proposta para você, o herói. Uma proposta.
A proposta é se render e se tornar seu aliado, não apenas poupando sua vida, mas também permitindo que vocês governem o mundo juntos. Frei riu brevemente antes de responder. E se eu recusar? Com isso, Lemerno abriu a boca com uma expressão incrédula. Esta é a benevolência que o rei demônio está concedendo a você. Você não tem outra escolha. Eu realmente não tenho escolha? Suspiro, acho que palavras não servem. No entanto, quando Frei cruzou as pernas calmamente, o aborrecimento de Lemerno apareceu em seu rosto. Depois de receber pelo menos uma penalidade, seus pensamentos podem mudar, certo? Dizendo isso, Lemerno ergueu a mão para o pergaminho mágico e começou a olhar para Frei com uma expressão triunfante. No entanto, por algum motivo, Frei estava bem. O que é isso? Isso é. Com um tom levemente compassivo, Frei olhou para o perplexo Lemerno e falou. Como um patinho tentando imitar uma fênix vai acabar. Ao ouvir as palavras de Frei, Lemerno começou a entrar em pânico, sentindo que algo estava errado. O que é isso? Por quê? Ela rapidamente olhou para os outros executivos de combate e mexeu no pergaminho. Eles estavam parados dentro da tenda. Você está se perguntando por que a situação acabou assim? Frei, que observava a cena em silêncio, levantou-se lentamente da cadeira. O que você fez com os executivos de combate? Frei, que olhou para Lemerno começando a suar, respondeu com uma voz fria. Qual a utilidade de revelar a verdade para aqueles que já estão mortos? Ao dizer isso, Frei retirou a mão do bolso, onde estava mexendo na pedra da dominação. Baque! Naquele momento, os executivos de combate que se moviam intensamente desabaram em uníssono. Como você? Você sabe sobre a provação se você viu a profecia? Provação? Parece que você não interpretou tudo. Observando a expressão perplexa de Lemerno, Frei começou a falar. Essa é uma das razões da sua derrota. Frei começou a contar a história com um sorriso. Você pode não saber, mas a quarta provação do sistema tem como alvo as pessoas que se preocupam comigo. O que? Como assim? Fazer com que todo o exército demônio se preocupasse comigo, enquanto eu fingia ser o rei demônio, foi moleza. Embora ela não soubesse o que era a quarta provação, Lemerno, o único indivíduo que poderia desafiar de alguma forma a inteligência de Serena, percebeu o que havia acontecido. A partir do tom e do contexto de Frei, bem como da palavra o sistema, ela poderia inferir aproximadamente a sequência de eventos. Teria sido melhor se ela não pudesse inferir isso. Ela saiu correndo da tenda com uma pequena esperança de permanecer viva. No entanto, ela se deparou com inúmeros membros do exército do Rei Demônio olhando para ela com expressões sem alma. Vendo isso, ela não teve escolha senão entender o que estava acontecendo. Depois disso, tem sido simples. O exército demoníaco, que estava preocupado comigo, foi todo envolvido na quarta provação e, como resultado, não conseguiu superar a provação e foi transformado em um monstro. Monsterização. Frei, aparecendo atrás de Lemerno, apoiou a mão em seu ombro, deixando ainda mais claro o ponto. Claro, você não foi arrastado pela provação porque foi o único que duvidou de mim. Dizendo isso, Frei olhou para o rosto cada vez mais pálido de Lemerno e continuou. Naquela época, você estava preocupado em comparar a profecia que vazei deliberadamente com a linguagem do continente ocidental. Você deliberadamente vazou? Além disso, você estava ocupado executando minhas ordens e conspirando com o Rei Demônio se passando por um herói. Provavelmente é por isso que você não notou nada de estranho no resto do exército. Ao registrar essas palavras, a boca de Lemerno se abriu e Frei extraiu a pedra da dominação do bolso. Bem, há também o fato de que eu tenho controlado magistralmente o exército demoníaco com a pedra da dominação até agora. Sem chance. Com o poder mental de um mero humano, isso é impossível. O poder mental de um mero humano? Ao ouvir as palavras de Lemerno, Frei soltou uma risada vazia. Foi tão fácil que me fez bocejar. Não tem jeito.
Está além da capacidade mental de um mero humano controlar tantos membros monstruizados do exército. Demoníaco. Eu não sou um mero humano. Sou o culminar de inúmeras regressões e experiências sem fim. Após a explicação de Frei, Lemerno ficou pasmo. A propósito, você quer saber algo interessante? Lemerno, que estava analisando desesperadamente o significado do que Frei acabará de dizer, inclinou a cabeça ao observar Frei falando com ela em tom zombeteiro. A magia da obediência absoluta não pode ser lançada sobre si mesmo. O que? Seus olhos se arregalaram com a resposta de Frei. Isso é um absurdo. Eu definitivamente lancei a magia em mim mesmo. O Rei Demônio até confirmou que a magia de obediência absoluta foi lançada em mim. O antigo Rei Demônio que inventou a magia, o atual Rei Demônio, o Mestre da Torre e até mesmo Irina em seu auge, todos os quais podiam usar a magia de obediência absoluta, nunca lançaram a magia em si mesmos. Enquanto Lemerno protestava veementemente, Frei permaneceu imperturbável enquanto explicava calmamente. Não havia razão para lançar magia de obediência absoluta em si mesmos. Então, como você sabe que isso não é possível? Eu tentei sozinho. Com a resposta excessivamente simples de Frei, os olhos de Lemerno ficaram momentaneamente vazios. Eu estava cansado de regredir constantemente e tentei lançar magia em mim mesmo para suprimir minhas emoções, mas não funcionou. Frei continuou a falar com uma expressão taciturna enquanto Lemerno lhe perguntava apressadamente. Como você pode usar a magia de obediência absoluta? É um absurdo. Não me lembro dos detalhes, mas aprendi como usá-lo no meio das minhas regressões. Claro, perdi o interesse depois de perceber que só poderia lançá-lo em uma pessoa. Eu ouvi você mencionar regressões, mas o que exatamente? Não, espere. Como você, um espadachim, pode usar magia? Posso usar magia por causa de um veio mágico na floresta perto da minha casa. É algo que descobri logo no início das minhas regressões. Observando Frei responder sem rodeios com uma voz sem alma, Lemerno quebrou a cabeça. Ela logo chegou a uma conclusão. Se o que você está dizendo é verdade, então qual é a magia de obediência absoluta que foi lançada sobre mim? Na terrível conclusão que lhe causou arrepios na espinha, Lemerno questionou Frei. Se você não pode lançar magia de obediência absoluta em si mesmo, e então o que diabos foi lançado em mim? Você já não percebeu? Olhando para ela, Frei respondeu calmamente. A magia de obediência absoluta lançada em você é a que eu lancei. As ordens que você pensou ter dado a si mesmo foram na verdade as ordens que eu lhe dei. Desde que eu lhe dei o comando, acredite que a pessoa que lançou a magia de obediência absoluta é você mesmo, você não teve escolha a não ser se enganar. Lemerno ficou estupefato. Para começar, não há como uma cadela como você usar magia que apenas os mais poderosos poderiam usar. Frei olhou para Lemerno, que caiu no chão em estado de choque. Você entende agora? Desde o início, você e o Rei Demônio dançaram na palma das minhas mãos. Frei cravou o último prego no caixão com uma expressão fria. Seu pato estúpido. Por favor, me poupe. A partir desse momento, Lemerno começou a implorar com uma expressão assustada. Eu farei qualquer coisa, você quiser que eu faça. Quando tudo acabar, vou lhe oferecer minha inteligência. Então, você não conseguirá viver um pouco mais feliz pelo resto da vida? Se você quiser, até ofereço meu corpo. Eu não esperava ouvir essa frase novamente. Olhando para ela, Frei disse. Você deveria ter deixado as crianças sozinhas. Tirando uma espada da cintura. Sacrificar inúmeras crianças para despertar o Rei Demônio com um círculo mágico de sacrifício. Esse foi o seu trabalho, não foi? Frei sussurrou friamente. Mesmo eu, que causei inúmeras atrocidades em inúmeras linhas do tempo, nunca toquei em uma criança. E no momento seguinte, o pescoço de Lemerno voou pelo ar. Com isso, seu último esquema falhou, Rei Demônio. Frei, que estava parado na tenda manchada de sangue, gravou a imagem em seu cérebro. Eu comando todos os membros da Demon M.
Frei falou novamente enquanto manipulava o exército com a pedra da dominação. Depois que a batalha terminar, fique impotente. Ele já havia identificado e isolado aqueles com circunstâncias atenuantes ou aqueles com chance de redenção. Frei observou o grupo de demônios que permaneceu, a própria personificação da matança e do próprio mal. Me siga. Logo depois, ele se dirigiu aos monstruosos executivos de combate. Precisamos ir ao Palácio Imperial para a batalha final. Frei apontou para o Palácio Imperial, que ficava bem à frente deles. HM. Frei, que havia chegado à entrada do Palácio Imperial, viu alguns rostos familiares. Frei Raul Luz Estelar. Nosso inimigo mortal. Alinhadas na frente dos nervosos cavaleiros reais estavam as sub-heroínas. Nós vamos segurá-lo até que o despertar do herói esteja completo. Enquanto Frei olhava para as sub-heroínas que o encaravam friamente, ele deu uma ordem. Subjugue-os. Ele instruiu os executivos de combate monstruosos que estavam atrás dele. Não os mate nem os machuque. E assim começou a batalha final. Fim de uma longa jornada. Você não deve passar. Rosvin ficou firmemente no caminho de Frei, bloqueando a única entrada do palácio. Seu desafio carregava um tom gelado. Eu nunca vou deixar você chegar onde o herói está. Suspirar. Eu vou impedir você, mesmo que isso me custe a vida. Em resposta a isso, Frei suspirou e lentamente virou a cabeça para olhar para trás. Cã. Batalhas intensas ocorreram em todas as áreas do outrora belo jardim do palácio. GRRA. Os executivos de combate observaram as sub-heroínas com olhos sem vida enquanto lutavam ferozmente, o contraste criando uma dicotomia assustadora. É perigoso. Eu vou lidar com esses bastardos. Depressa, temos que parar Frei. As sub-heroínas que os enfrentam inesperadamente travaram uma luta forte, cada uma utilizando efetivamente suas próprias habilidades. Na retaguarda, Ariane montou uma barreira protetora, enquanto Lulu usava magia para analisar os inimigos e aconselhar os outros. Enquanto isso, no centro, Aishi lançou magia de gelo contra os inimigos com uma expressão fria. E finalmente, na vanguarda, o paladino mais jovem da academia aumentou a vitalidade e a resistência da equipe enquanto se defendia dos ataques inimigos. Que impressionante! Depois de olhá-los fixamente, Frei soltou uma risada amarga antes de voltar seu olhar para Rosvin. Afaste-se, Rosvin. Frei falou com uma expressão imparcial. Me desculpe, mas... Rosvin, franzindo a testa para Frei, começou a falar com uma expressão de nojo. Você não pode me chamar pelo meu nome? Ou, na verdade, você não pode me ligar? Só de ouvir você dizer meu nome me dá arrepios. Também me dá vontade de vomitar, seu merdinha. É assim mesmo? É absolutamente o pior. Isso realmente me angustia. Rosvin, que amava o herói mais do que qualquer outra pessoa e desprezava Frei, murmurou com uma cara taciturna enquanto olhava para as garotas que lutavam arduamente atrás de Frei. Eu deveria ter lutado com os executivos de lá. Por que assumi o papel de guardião? Se eu pudesse ter lutado sem ter que ver sua cara nojenta, teria sido ótimo. As mãos de Frei tremiam ligeiramente enquanto ele a ouvia resmungando. Sua força foi amplificada pela armadura do herói que ele usava. Você está fazendo todo tipo de besteira, não é? Rosvin comentou, sua exasperação clara ao observar as mãos trêmulas de Frei. Apenas se apresse e ataque, seu verme nojento. Cerrando o punho, Rosvin assumiu uma postura de combate. Eu vou matar você com minhas próprias mãos e oferecer sua cabeça ao herói. Frei, cujas mãos tremiam até então, murmurou com uma expressão desesperada enquanto ficava na frente de Rosvin. Lembrar. Tenho que controlar minha força antes de chegar ao Rei Demônio. Seu lixo, o que você está fazendo aí sem atacar? Cale-se. Com uma aura ameaçadora, Frei interrompeu as provocações de Rosvin, seu foco inabalável. Concentrado. Enquanto tirava a espada da cintura, ele tentava se concentrar a ponto de usar algo semelhante à auto-hipnose.
Se eu cometer um erro pelo menos uma vez, terei que tentar novamente. Isso é algo que não posso fazer como da última vez. Ei! Rosvin, incapaz de suportar o impasse por mais tempo, lançou um ataque contra Frey. Uau! O ataque poderoso de Rosvin chegou ao fim com muita facilidade, dissipado pelo bloqueio com um único braço de Frey. Voos! Um momento depois, Frey brandiu sua espada contra a nervosa Rosvin em um contra-ataque. Bom! Afastando Rosvin inconsciente, ele murmurou para si mesmo quando finalmente entrou no palácio. Vamos continuar. Eu estou ficando louco. Frey, que derrotou Rosvin e entrou no palácio, ainda murmurava para si mesmo com uma voz sem alma. O que está acontecendo? O translúcido Frey o seguiu, observando com uma expressão perplexa. Como isso poderia? Quando ele estava prestes a entrar em pânico devido aos acontecimentos incompreensíveis que havia testemunhado até então, o Frey translúcido foi repentinamente empurrado por alguém atrás dele, fazendo-o cair onde estava o corpo físico de Frey. Eca! Chá! Naquele momento, as duas versões de Frey começaram a se fundir. Ferloche? O que você está? Frey tentou dizer algo ao Ferloche translúcido o que o empurrou. As heroínas principais tinham expressões igualmente pálidas em meio a esse estranho fenômeno. Eu sou. Mas antes que ele pudesse terminar suas palavras, elas se fundiram completamente. Você está me ouvindo, Frey? Depois que Frey fundido inclinou brevemente a cabeça, ele começou a andar novamente dentro do palácio mais uma vez. De agora em diante, prossiga com a provação integrando-se com os Frey a partir de agora. Com uma expressão terna, a translúcida Ferloche falou enquanto olhava para Frey fundido. Dessa forma, você será capaz de entender seus verdadeiros sentimentos. Sua voz começou a tremer ligeiramente. E você finalmente poderá nos julgar adequadamente. Frey. Depois de caminhar um pouco, uma voz familiar chegou aos meus ouvidos. Pare aí. Levantei lentamente a cabeça, apenas para ver muitos rostos familiares diante dos meus olhos. Cania, a maga negra. Irina, a arquimaga. Princesa Clana, Santa Ferloche e até Serena, a chanceler. Eles conversaram com mais familiaridade no passado. Agora, eles apenas me olhavam com desprezo. Mas está tudo bem agora. Afinal, nada mais importava. Meu coração não tinha mais a capacidade de amá-los ou a mim mesmo. Coon. Assim que ignorei o aviso de Ferloche, o ataque começou. Eca. Os ataques foram executados com determinação inabalável. Foi uma determinação que isso seria verdade, mesmo apesar da armadura de herói que eu estava usando. Enquanto observava seus ataques, cheio até a borda com o desejo de me matar, só consegui dar um sorriso cansado. Esta regressão pode ser um sucesso. Chá! No meio disso, uma energia escura surgiu na minha frente. Parecia que o primeiro ataque a me atingir foi a magia negra de Cania. Cania, já faz um tempo. Cale-se. Muitas vezes ela foi a primeira a perceber minha verdadeira identidade ao longo das inúmeras regressões que experimentei. Durante os primeiros estágios de sua regressão, ela foi minha única apoiadora e confidente. Ainda sinto falta dos sanduíches que você fazia. Ainda me arrependo de não ter envenenado aqueles, então cale essa sua boca. No entanto, à medida que as rodadas se repetiam, rapidamente comecei a perceber que havia me tornado dependente demais dela. Então, para crescer mais no futuro, mesmo que fosse uma quantia minúscula, tive que deixá-la ir. Chá. Sim. E então, ela deixou de ser minha confidente e aliada mais próxima. Em Cania, o mago negro, meu algoz que usava maldições e veneno. Crack. Quando eu dividi a magia negra de Cania com mana estelar, chamas surgiram pela abertura que ela criou. A julgar por isso, o segundo ataque que me atingiu foi provavelmente a magia de Irina. Todos, deem um passo para trás. Vou usar meu movimento final. Nos meus ciclos anteriores, se Cania foi a primeira a perceber minha verdadeira identidade, Irina foi frequentemente a segunda.
Graças a esse padrão, consegui obter uma vantagem esmagadora, impedindo-a de usar a maldição das 12 horas e alistando-a como aliada. Foi ela quem deu as asas ao meu tigre, já que eu poderia exercer um poder de fogo esmagador usando-a desde o início de cada regressão. Irina, ouvi dizer que o Império não está produzindo muito Pupilovegras atualmente. Ouvi dizer que o herói está reunindo-o para usar como ingrediente de poção. Ferloche, proteja-me. Esta magia é semelhante à sua bênção do Deus Sol. Tem que ser ativado de perto. No entanto, Irina muitas vezes se machucou durante o processo de me ajudar. Foi um resultado natural, pois ela sempre teve que lutar contra inimigos poderosos por causa da minha confiança na força dela. É inútil. Após a 100ª regressão dela se despedaçando diante dos meus olhos, me resignei ao fato de que ela não poderia ficar comigo, por mais confiável que fosse sua companheira. Por que o ataque? É simples. Eu sou apenas mais forte que esse ataque. E assim, ela deixou de ser minha melhor lutadora e amiga de infância. Para Irina, a arquimago, minha assassina que lançou uma magia avassaladora. FZZZZ. FZZZZ. Eu juntei mana solar suficiente. Eu vou participar também. Justamente quando consegui bloquear a magia suprema de Irina com um truque que encontrei em minhas muitas regressões, desta vez foi Clana quem me atacou, envolta em mana solar. Parecia que o terceiro ataque dirigido a mim viria de Clana. Você, que sugou o império do nascer do sol. Você é a fonte de todo o mal. Você é uma escória. Vou matar você e jogar seu corpo no esgoto. Se prepare. Clana, a mais agressiva e violenta entre as principais heroínas que atualmente tentavam me matar, foi quem mais sofreu com a culpa ao descobrir minha verdadeira identidade. Clana, você se lembra do pacto que fizemos naquela época? Cale-se. Eu substituí essa besteira quando usei o pacto da Serena. Não se atreva a tentar me enganar com essa língua suja. Você é ainda pior que um demônio, seu humano nojento. Sua culpa aumentava dia após dia, acabando por transformá-la em um pequeno canário que cantava em meu ombro. Que patético me desafiar com tais habilidades. Vou desafiar você 100, não, 1000 vezes mais. No final das contas, serei eu quem irá derrubá-lo. Portanto, decidi nunca deixá-la descobrir a verdade. Os olhos do canário silenciosamente enrolados em meu ombro eram totalmente enlouquecedores. Mesmo para mim, que me tornei incapaz de sentir emoções genuínas, foi uma visão traumática. A garota que uma vez trocou um sorriso tímido comigo, pois prometíamos servir um ao outro pela eternidade. Tornou-se a princesa Clana, minha opressora que sobrecarregou meus planos com sua autoridade imperial. Eu vou ajudá-lo, Alteza. Enquanto eu evitava o ataque de Clana e a derrubava, encontrei Serena no meu caminho. Parecia que Serena seria a quarta heroína a me atacar. Morrer. É bom ver você sendo tão direto. Algumas coisas nunca mudam. Nenhuma descrição longa faria justiça quando se tratava de Serena. Em quase todas as minhas regressões, ela morreu me amando. Swoosh. Mas você sabia? Que o amor pode virar veneno se for muito forte. Para aprender como enganar Serena perfeitamente, não tive escolha a não ser investir cerca de metade das minhas regressões que experimentei até agora. Era a única maneira de eu, um mero trabalhador, enganar a inteligência de Serena. Serena, você não vê que o resultado desta batalha já está determinado? Você quer dizer o resultado em que consegui ganhar tempo para o herói? Depois de inúmeras regressões, finalmente consegui enganar Serena com sucesso. No entanto, acabei ficando ressentido com ela também. E então, meu primeiro amor, minha noiva e a garota a quem eu poderia ter dado tudo de mim. Tornou-se Serena, a chanceler, minha maior perturbadora, que administrava sua inteligência como um bisturi, me causando mais problemas de todos. Todos, vamos atacar todos de uma vez. Enquanto eu estava me defendendo do agora familiar padrão de ataque de Serena, Ferloche, que estava atrás, levantou a voz. Parecia que o ataque final seria coletivo, lançado por todos juntos. Vou usar a bênção do Deus Sol para atacar, então Clana,
por favor, junte-se a mim no combate corpo a corpo. Irina e Cania fornecem apoio traseiro e Serena, por favor, planeje a próxima estratégia. Ferloche foi frequentemente o líder das heroínas principais em quase todas as rodadas. Não era exagero dizer que ela era minha arqui-inimiga. Seu carisma único, intuição aguçada e poder avassalador o tornaram mais fácil para ela reunir todos que queriam me derrubar. Ferloche, como é se tornar a vadia do herói? Estou simplesmente seguindo a vontade do Deus Sol, mas pessoalmente, estou muito feliz por finalmente ver o seu fim. Ferloche sempre tentou me reabilitar até o fim, então não fiquei particularmente ressentido com ela. Seu poder era tão avassalador que muitas vezes eu ficava desamparado. Fui morto por ela inúmeras vezes, falhando em cada regressão quando a enfrentei. Então, eu memorizei seus padrões de ataque ao usar a bênção do Deus Sol, mesmo quando minha cabeça foi explodida em pedaços, e analisei as fraquezas de sua proteção do Deus Sol. E então, meu querido amigo que uma vez veio na minha casa todos os dias para tentar me consertar. Tornou-se Santa Ferloche, minha arqui-inimiga que levou todas as outras heroínas a me caçar como um cachorro. Urra! Enquanto eu bloqueava cada um de seus ataques enquanto relembrava brevemente o passado, todos os 5 finalmente começaram a me atacar. Ufa! Olhando para eles, balancei minha espada e girei para evitar o primeiro de seus ataques. Espere um pouco mais. Pouco antes de todos chegarem até mim, reiterei minha determinação. Este é o obstáculo final. Agora, é hora de acabar com tudo. E um momento depois, minha espada cortou o ar, os arredores gritando com a força do meu golpe. Asterisco asterisco asterisco. 1. Depois de olhar para a espada do herói, que brilhava à luz do sol que entrava pela janela, lentamente a embainhei. Foi um sucesso. Todas as 5 heroínas que me cercavam caíram no chão, inconscientes. Bem, é natural. A espada do herói era uma arma tão poderosa que me permitiria lutar contra o Rei Demônio quando mesmo todas as heroínas principais e eu combinadas não seriam suficientes. Se a arma não fosse capaz de fazer isso, tornaria meu objetivo impossível. Porém, houve algo que me incomodou um pouco. Espero que não haja feridos. Eu não queria contrair mais dívidas. Em vez disso, agora eu queria criar luz. 1. Light, dívida, soa muito parecido em coreano. Não há nenhum. Ao observar atentamente o cenário da batalha, pude confirmar que não havia ferimentos visíveis em nenhuma das heroínas principais. Como tal, levantei-me lentamente. O lugar onde o Rei Demônio está reunindo suas forças deve ser o trono imperial ou ponto. Era óbvio onde ela estaria. Como epítome da arrogância, ela sem dúvida estaria no último andar do Palácio Imperial, sentada no ponto mais alto desse andar. O trono imperial. Trude, Trude. Tendo identificado sua localização, subi lentamente as escadas. Ei! Em inúmeras regressões, esta foi a primeira vez que cheguei tão longe. Finalmente, o fim estava quase à vista. Presumi que, quando esse momento chegasse, meu coração dispararia ou eu começaria a suar frio, mas, em vez disso, minha mente permaneceu totalmente clara. Na verdade, não estava apenas claro. Todo o meu corpo parecia estranhamente leve. 1. Logo depois cheguei ao andar superior, onde alguém estava barrando meu caminho até o trono. Frei. Eu me perguntei quem seria. No entanto, ao me aproximar, fui recebido por uma figura inesperada. Irmã. Era Isolé, a pessoa que mais admirei no mundo, atrás apenas de minha mãe. Naturalmente, agora ela era apenas professora Isolé para mim. Eu tenho uma pergunta. O que é? Enquanto eu rapidamente desembainhava minha espada para subjugá-la e prosseguir em direção ao meu objetivo, Isolé fez uma pergunta repentina e inesperada. Por quê? Porque você, só. Isolé olhou para mim com uma expressão confusa no rosto enquanto eu inclinava a cabeça em resposta. Apenas nocautear aquelas 5 garotas usando a parte de trás da sua lâmina? Isolé perguntou com a voz trêmula. 1. Enquanto ouvia a sua pergunta, caí em uma contemplação silenciosa. Eu esqueci. O que?
Eu respondi com uma expressão exausta. Posso ter tido um motivo uma vez, mas esqueci. O que isto quer dizer? Já faz tanto tempo que não consigo me lembrar. Talvez se você me der um pouco mais de tempo, eu possa me lembrar disso. Enquanto observava as pupilas trêmulas de Isolde, fiz o meu melhor para captar a memória. Ah! Sorri quando uma memória do passado veio à tona mais uma vez. Eu me lembro agora. Qual foi o seu motivo? Olhei atentamente para Isolde em resposta à sua pergunta. Uma espada não foi feita para cortar. É para proteger. Eu respondi em voz baixa. Você me ensinou isso uma vez. Eu já havia esquecido há muito tempo, mas lembrei agora mesmo. Os olhos de Isolde se arregalaram e tremeram ao ouvir minha explicação. Por que seus olhos estavam arregalados? Oh! Isso foi um erro. Boom! Antes que Isolde pudesse dizer qualquer coisa, rapidamente usei a ponta plana da minha lâmina para deixá-la inconsciente. Enquanto suspirava, comecei a murmurar para mim mesmo mais uma vez. Acorde. Você chegou até aqui, mas quase teve que tentar novamente. Eu me repreendi enquanto batia em minhas bochechas com as palmas das mãos. Grito. Tendo finalmente aberto a porta do meu tão esperado destino, entrei. Houve um breve período de silêncio. Como você tem estado? Quem quebrou esse silêncio foi Ruby, que estava sentada tranquilamente no trono, com uma taça de vinho na mão. Herói. Estou bem. Enquanto olhava para ela, convoquei cautelosamente a janela do sistema. Estatísticas. Nome. Freyhound Starlight. Força. Imensurável. Mana. Imensurável. Inteligência. Imensurável. Força mental. Status passivo. Desperta bênção das estrelas em força do herói. Agora, finalmente chegou a hora de parar esta longa jornada. Era hora de chegar ao destino final. Era hora de ultrapassar o obstáculo final. Você pode avaliar esta série aqui. Notas de rodapé. A batalha final. 1. No centro do Império, o Palácio Imperial reinava supremo. E bem no topo do palácio, o trono imperial erguia-se com esplendor. Ruby inclinou-se gradualmente para a frente, saindo de sua posição de pernas cruzadas, com uma expressão marcada pela diversão. Você está cansado? Enquanto examinava Frey, Ruby o questionou casualmente, o que provocou uma risada vazia em sua garganta seca. Bem, é obviamente exaustivo. Tive que abrir caminho através de tantas pessoas que antes considerava preciosas. Vendo que não há nenhum vestígio de sangue em suas roupas. Você simplesmente os deixou inconscientes, não foi? Ruby olhou para Frey enquanto ela se regozijava com uma voz divertida. Você é realmente interessante. Ela sorriu arrogantemente antes de continuar a monologar. É por isso que eu quero que você seja meu. Ao ouvir isso, Frey olhou friamente para Ruby. No entanto, Ruby pareceu achar adorável essa reação de Frey. Como se tratasse aquilo como uma birra de criança, ela olhou para ele com desprezo. Esta é minha oferta final, Frey. Após uma pausa, o silêncio que permanecia entre eles, de um lado emanando um olhar gélido e o outro, afetuoso, e foi rompido. Torne-se meu. Ruby disse novamente com os olhos arregalados de desejo. Por que você está com essa expressão no rosto? Você acha que é tolice eu fazer um pedido tão arrogante, mesmo que você tenha despertado o armamento do herói? Ruby fez outra pergunta com indiferença, quebrando o silêncio mais uma vez enquanto Frey respondia sem reação aparente. Bem, se você diz, eu entendo por que você não gostaria de levar minha proposta a sério. Naturalmente, Frey não respondeu mais uma vez, mas Ruby continuou a conversa, girando suavemente sua taça de vinho, implacável. A propósito, você não está curioso? Eu não briguei com esses caras e em vez disso, esperei por você aqui. Você quer saber por quê? Você deixou que eles protegessem você para que você pudesse esperar enquanto acumulava seus pontos de falsos bons? Sim, exatamente isso.
Ao ouvir a resposta de Frei, ela sorriu e respondeu. Notificação do sistema para caminho do falso bem. O despertar da verdadeira forma do rei demônio. Atingiu 100%. O cenário final foi desbloqueado. Ela olhou para a janela do sistema que apareceu diante de seus olhos momentos antes. Missão principal, a batalha final. Mate ou corrompa o herói. Recompensa. Advento do Deus Demônio. Então, acho que já é hora de mostrar minha verdadeira forma. O rei demônio, que estava olhando para a janela translúcida pairando no ar com uma expressão satisfeita, de repente começou a se envolver em magia cor de rubi. GRRRRR. À medida que aquele momento fugaz passou, a magia cor de rubi que envolvia o rei demônio se dissipou. Seu corpo mudou dramaticamente. Como estou? Descartando o disfarce do jovem e inocente Ruby. O rei demônio revelou sua verdadeira forma, uma figura sensual e aparência madura. Ela inclinou ligeiramente a cabeça e disse: Isso desperta seu interesse? No entanto, Frei continuou indiferente. Não me diga, você ainda acha que pode me vencer? Por causa da falta de resposta, o rei demônio perguntou com uma expressão confusa. Mesmo que você tenha despertado o armamento do herói, você ainda é humano, afinal. É assim mesmo? Sim, está certo. E eu sou o rei demônio mais forte, incomparável a qualquer um dos meus antecessores e poderoso demais para ser desafiado até pelos deuses. Apesar da expressão vazia de Frei, ela continuou. Se o sistema que nos impede de atacar uns aos outros tivesse sido ativado até pouco tempo atrás, você poderia ter tido uma chance. O rei demônio expôs com uma voz arrogante. Mas agora que o despertar está completo e o sistema está desativado, mesmo que você tenha despertado os armamentos do herói, suas chances são praticamente inexistentes. 1. Entre você, que só recentemente obteve poder transcendente, e eu, que exerceu tal poder livremente, mas só foi restringido por um tempo. Quem você acha que tem maior chance de vencer? Mesmo depois de se gabar, Frei ainda não teve reação. O rei demônio olhou com uma expressão frustrada, enquanto levantava ligeiramente a voz e dizia. Resumindo, a diferença de experiência é muito grande. Bem, eu não sei sobre isso. No entanto, como Frei permaneceu indiferente até o fim, o rei demônio franziu a testa. Para ser sincero, gostei de você, Frei. E logo ela fez sua proposta final para Frei. Não houve ninguém tão estimulante quanto você na minha vida chata. Estimulante? Tudo era simplesmente tedioso. Todos tremeram de medo quando me viram, e aqueles que se opuseram a mim foram despedaçados com apenas um movimento do meu dedo. Esse tipo de vida era muito cansativo. O rei demônio observou a expressão de Frei se distorcer cada vez mais ao ouvir suas palavras. Observar você, que antes não era mais importante que uma formiga, se contorcendo e subindo até aqui, foi realmente emocionante testemunhar. Portanto, eu queria possuir você. Ela continuou suas palavras, saboreando a sensação de sua vitória supostamente pré-determinada. Então, torne-se meu fantoche e contorça-se em agonia por toda a eternidade. Se você fizer isso, sua vida será. Sim, você só queria algo emocionante, é por isso que está fazendo tudo isso. Frei, ao interromper as palavras do rei demônio, começou a falar com uma voz fria. Por causa de sua vida diária tediosa e pacífica. Por que você se sentiu entediado com as coisas que já possuía? Você virou o mundo de cabeça para baixo e o transformou em um inferno. Então, você aceitará minha proposta? Se você fizer. Depois de passar por inúmeras regressões. Depois de esperar desesperadamente pela salvação. Só então finalmente me cansei de uma vida cotidiana pacífica. Logo depois, a voz de Frei caiu para um murmúrio, exalando uma aura arrepiante. Eu não queria machucar você, se pudesse evitar. O rei demônio falou com uma expressão ainda mais fria. Bem, há também a condição de corromper você para terminar a batalha final. Ela mergulhou levemente o dedo na taça cheia de vinho e falou.
Depois de quebrar você, vou estuprar você até que sua mente se quebre e transformá-lo em minha marionete. Respingo. Após essa afirmação, gotas de vinho impulsionadas pelo movimento do rei demônio passaram pelo rosto de Frei. É realmente lamentável que você não consiga nem se esquivar disso, mas ainda quer lutar comigo. Enquanto o sangue escorria pela bochecha de Frei, o rei demônio riu enquanto fazia a taça de vinho levitar. Admiro sua coragem, mas infelizmente estou bastante confiante de que posso vencê-lo apenas com esta taça de vinho. Como? Assim. A pergunta de Frei, o rei demônio, com um sorriso confiante. Uau! Arremessou a taça de vinho em Frei com uma velocidade inacreditável. Clang! No entanto. Frei apenas inclinou a cabeça, evitando o ataque com muita facilidade. Você sempre começou seus ataques jogando uma taça de vinho. Rubio observou-se esquivando de um ataque ao qual deveria ser impossível reagir com os reflexos de um ser humano. A propósito, o que você disse antes? O rei demônio começou a olhar para ele com uma expressão cada vez mais confusa. Você disse que a diferença de experiência foi esmagadora? Frei sussurrou com uma expressão brincalhona no rosto. Você ainda acredita nisso? Arrulhando. Arrulhando. O exército imperial e as sub-heroínas pararam de lutar e olharam para o céu. O sol está tremendo. Assim como disse o paladino que lutava na linha de frente, o sol suspenso no céu tremia instável. É porque a batalha final começou. Ferloche, que havia escapado do palácio com as heroínas principais e lutava contra os demônios executivos, começou a transmitir informações aos ansiosos aliados ao seu redor. Se o herói vencer a batalha, o sol recuperará sua estabilidade, e se o rei demônio Frei vencer, o sol perderá sua luz. Com suas palavras, as expressões das pessoas escureceu substancialmente. Não tema, pois todos vocês devem saber o quão forte Ruby realmente é. Enquanto Ferloche os consolava com um sorriso devoto, as pessoas começaram a intervir. Isso mesmo. Ruby não pode perder. Sim, já que ela conseguiu o despertar, não há como ela ser derrotada. Afinal, uma escória como Frei não pode derrotar nossa heroína, que carrega nossas esperanças e sonhos junto com ela. Embora suas palavras fossem esperançosas. As expressões que eles exibiram depois de terminarem suas palavras foram tingidas de considerável ansiedade. Rugido. Do nível mais alto do já devastado palácio, uma fusão avassaladora de energia rubi e prata se desenrolou em todas as direções. Só mais um pouco, espere um pouco mais. Essa energia poderosa se estendia muito além dos céus, tornando impossível determinar onde começava e terminava. Mais tarde, foi relatado como visível não apenas no continente sul, onde o Império do Nascer do Sol estava localizado, mas também nos continentes ocidental e oriental. Reduziu o Palácio Imperial do Nascer do Sol a ruínas, apesar de ser protegido por inúmeras magias antigas. Mesmo com os esforços combinados das 5 heroínas principais e das sub-heroínas para dispersar a energia, elas só conseguiram bloqueá-la temporariamente. Se aguentarmos mais um pouco, Ruby certamente irá. No entanto, mesmo em tal situação, o povo, liderado por Ferloche, bloqueava obstinadamente a energia. Salve o mundo. Porque eles acreditavam firmemente que seu herói, Ruby, salvaria o mundo. Então, pessoal, só mais um pouquinho. Enquanto Ferloche levantava a voz e olhava para as pessoas que tinham expressões dolorosas. Colidir. Um barulho alto foi ouvido no último andar do palácio. Alguém começou a cair. O herói finalmente conseguiu. Testemunhando essa visão, as pessoas pensaram que Ruby finalmente havia derrotado Frei quando começaram a ter expressões esperançosas. No entanto, assim que discerniram a identidade da figura agora esparramada no chão a alguma distância, eles congelaram. Tosse. A pessoa que caiu não foi Frei, mas Ruby, que agora havia retornado à sua forma humana. Como isso pode estar acontecendo, Ruby? Foi você quem disse que eu não tinha chance de vencer. Como? Como você pode? Ofegante de dor devido aos numerosos ferimentos fatais em seu corpo, Ruby murmurou com uma voz tensa.
É bem simples. Quer? Frei, cujo estado estava relativamente ileso, olhou para ela com frieza e começou a sussurrar enquanto pisoteava sua barriga com todas as forças. Ao longo de inúmeras regressões, investi bastante tempo tentando derrotá-lo sem usar o armamento do herói. Oh, o que você está dizendo? Não consigo me lembrar de muita coisa devido à frustração de inúmeras falhas ou de ter enlouquecido algumas vezes. Mas o que me lembro vividamente é que mesmo sem o armamento do herói, eu desafiei você inúmeras vezes. Do que você está falando, Hugh? Frei pisou ainda mais na barriga de Ruby, impedindo com sucesso a tentativa de Ruby de fazer uma pergunta. Eventualmente, desisti quando percebi que sem o armamento do herói eu não poderia ferir ou matar você fatalmente, mas não foi sem ganho. Com uma expressão aterrorizante que era esmagadora só de olhar, ele persistiu em pisar em Ruby. Quando finalmente parei de lutar com você, já havia passado 3 dias batendo em você incansavelmente. O Rei Demônio era alguém tão imensamente poderoso que ela nunca havia sido tocada por ninguém. Por causa disso, ela nunca foi atingida nem machucada e, por isso, também não tinha imunidade à dor. Frei continuou a falar enquanto pisoteava Ruby da maneira mais dolorosa possível. Resumindo, a diferença de experiência é demais. Para você. Enquanto pisoteava o Rei Demônio, Frei ergueu a espada do herói bem alto e repetiu as mesmas palavras que havia dito antes. Ajude-me. Nesse ponto, o Rei Demônio de rosto pálido. Não, a garota Ruby. Eu preciso do seu poder. Começou a reunir mana em suas mãos com cautela enquanto tentava lançar algum tipo de magia. Ela começou a pedir ajuda às heroínas que estavam longe. Herói. Afaste-se do herói. Você amaldiçoou criança. Estamos chegando, espere um pouco. As heroínas, que de alguma forma derrotaram os executivos demônios restantes, rapidamente correram para o local de Ruby ou começaram a lançar ataques contra Frei de longe. Naquele momento, uma barreira feita pela mana estelar de Frei envolveu ele e Ruby. Espere, Frei, tenho algo a dizer. Em tal situação, Ruby, que começou a suar frio, abriu a boca com uma expressão desesperada. Puop. Suspiro. Naquele momento, a espada de Frei perfurou seu coração. Uma estranha quietude pairou sobre o jardim do Palácio Imperial.